Boa noite a todos e todas. Hoje temos a honra e a alegria de ter aqui no Instituto de Direito da PUC-Rio conosco para falar sobre fraude na partilha, sob a perspectiva de gênero e seus impactos no direito das famílias, a professora Luciana Brasileiro, que é advogada, mestre e doutora em Direito Privado pela Universidade Federal de Pernambuco, vice-presidente da Comissão de Direito e Arte do IBDFAM, conselheira científica do IBDFAM Pernambuco, pesquisadora do Grupo de Constitucionalização das Relações Privadas da Universidade Federal de Pernambuco. E uma pessoa que eu acho que dispensa toda essa apresentação, porque nós já conhecemos muito bem. Enfim, a palavra é sua, professora. Oi, gente, boa noite, Bruna, querida. Eu quero começar agradecendo por esse convite, né? Por esse convite de estar aqui com vocês mais uma vez na PUC-Rio. Eu que tenho o maior orgulho de dizer que sou uma professora da PUC, professora convidada da, da pós-graduação do curso da PUC-Rio, e é sempre uma alegria enorme para mim estar voltando aqui a essa casa, ainda que remotamente, mas a tecnologia termina nos trazendo essas possibilidades, né? Essas possibilidades de da gente poder expandir os diálogos, as conversas, as reflexões, mas, acima de tudo, da gente poder também se fazer presente em momentos tão importantes como este, como esta aula aberta, dizer da minha alegria de ter recebido esse convite. Você sabe que convite seu eu não digo não, de jeito nenhum, da PUC-Rio menos ainda, da professora Tamires também não. Então, estou aqui ainda mais para falar sobre esse tema, que é um tema que tem mexido muito comigo, tem me movido grandemente para levantar debates e diálogos a respeito desse protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, e dizer que já reconheço aqui algumas pessoas nesse painel, alguns rostinhos que vejo que já passaram ou pela sala da PUC ou pela sala de outras universidades onde eu dei aula. Então, é uma alegria, minhas queridas e meus queridos, revê-los ou estar conhecendo vocês aqui nessa noite, que eu espero que seja uma noite bem produtiva. Espero que seja uma noite assim que a gente possa debater. Eu quero deixar vocês assim super à vontade para colocarem as observações que vocês queiram colocar, se vocês quiserem colocar dúvidas no chat, ou se vocês quiserem levantar a mão, porque eu acho que a ideia e o objetivo aqui, né, Bruninha, é a gente poder expandir, ampliar esse debate, e a gente também tentar sair daqui com proposições, né, com soluções, ou pelo menos com a cabeça minimamente provocada a partir dessas reflexões que eu quero trazer aqui para vocês. Bruna já me apresentou aqui para vocês. Eu sou uma advogada aqui de Recife, Pernambuco. Sim, Deolane Bezerra está presa aqui em Pernambuco. A doutora Deolane está presa. Um verdadeiro caos aqui em função disso. Vocês me desculpem se eu eventualmente tossir. Eu acabei de tomar um xarope, mas eu peguei essa gripe horrorosa. E essa hora é a hora do coffee. Mas eu vinha refletindo e falando sobre isso essa semana, gente, que a gente parece que está vivendo um momento muito louco, né? Eu acho que todo mundo se comenta isso. Que fase é essa? Que momento é esse que nós estamos vivendo? Nesse país que é capaz de espetacularizar uma prisão de uma criatura, de uma pessoa que cai assim do além da internet, né? Eu não sei quem aqui, se alguém de vocês aqui conhece a doutora Deolane, né? Mas que ignora outras questões que são muito importantes, né? Essa questão de gênero, para mim, é a pauta do momento, é a pauta mais cara do momento, porque todos os dias a gente dorme e acorda com denúncias estarrecedoras de violência de gênero. Na nossa cidade, no nosso prédio, no nosso quarteirão, no ambiente que a gente trabalha, na nossa universidade, no tribunal, no escritório. Então, em todos os lugares, a gente lida com essas denúncias
E a gente lida com essas denúncias no nosso dia a dia mesmo profissional. Eu gosto de me apresentar como uma advogada militante, além de ser uma pesquisadora, além de ser uma pessoa que é muito dedicada a a academia propriamente dita, mas eu gosto e faço questão de me apresentar como uma advogada. Eu sou uma advogada militante do direito das famílias e das sucessões, mas eu não sou uma advogada que advoga exclusivamente para mulheres, tá? E eu faço questão de dizer isso, não porque eu acho que a gente deva ou segmentar ou não segmentar a advocacia, muito pelo contrário, eu tenho total e profundo respeito pelas colegas que eu conheço da lida, do dia a dia, que advogam exclusivamente para mulheres. Acho que é super importante esse segmento, mas gosto de me identificar assim, porque eu acho que talvez todas nós e todos nós que estamos aqui unidos para pensar um direito de família que respeite as questões de gênero, né, precisamos assumir essa responsabilidade para com os nossos clientes ou com as nossas clientes. Então, lidar com questões de gênero não significa que você vai exclusivamente advogar para mulheres, por exemplo, para um segmento específico, para um gênero específico. Você pode ser advogada de um homem e a partir da sua narrativa e a partir da sua de um recorte de gênero, de um viés de gênero, de um olhar de gênero, mas sobretudo a partir, principalmente, gente, de um letramento de gênero que traga para a gente profundidade no diálogo, no debate, que traga para a gente autoridade no falar, nos permite também transmitir para esses clientes, para essas clientes, para as nossas demandas, para o nosso dia a dia, a possibilidade da gente ampliar, né, essa luta, que é uma luta em busca de igualdade. Né? Eu gosto de dizer que a gente não luta, nós que somos pessoas que militam pelas questões de gênero, a gente não luta por uma sobreposição de gênero. Muito pelo contrário, a gente luta por uma equidade. Então, a gente luta por um olhar, por uma lente, por um viés que coloque a equidade nas questões que são especificamente de gênero. E eu, como a Bruna leu para vocês, eu faço parte da Comissão de Direito e Arte do BDFAM, sempre me vejo, de alguma maneira, movida pela arte, provocada pela arte. Queria começar esse nosso papo hoje com um trechinho desse livro daqui do meu querido amigo Juliano Holanda, que é um grande compositor daqui de Pernambuco, chamado Outras Armadilhas Desejáveis, que é um cara assim que eu tenho o maior respeito e que é um cara que durante a pandemia, todos os dias, ele nos alimentou muito com arte, nos alimentou com música, nos alimentou com poesia. E eu acho que essa esse tempo que a gente está vivendo, esse momento que nós estamos vivenciando, de uma espécie de uma histeria coletiva, me permitam dizer isso, porque eu que estou aqui em Recife, que estou acompanhando essa loucura toda que a gente está vivendo aqui, sinto que a gente está diante de uma sociedade bem adoecida, né? E eu acho que a gente precisa se cuidar cada vez mais para a gente não embarcar, né, nesse balão dessa histeria coletiva. E Juliano diz assim: perspectiva. Deve haver um lugar, longe das fórmulas, dos coaches, dos dados, das estatísticas, das réguas e compassos, das arapucas de caçar pensamentos e pássaros, dos planejamentos de marketing. Ou será possível que as pessoas estejam, de fato, tão máquinas que seja passível escrever e prever seus passos? Será admissível que as pessoas não saibam que estão sendo empurradas e espremidas para caber dentro da bitola? Deve haver um lugar, perto da alma, onde as pessoas não sejam só hamsters girando numa gaiola. Juliana é essa pessoa assim, que sempre nos coloca para pensar e dá uma mexida na gente, né? Porque ele traz essas verdades. Ele é um baita compositor, ele é um baita intérprete também, mas ele se revelou
ao longo da pandemia e agora, recentemente, acabou de lançar esse livro chamado Outras Armadilhas Desejáveis. Eu tenho a sorte de tê-lo como amigo e sempre me recorro à poesia dele, às vezes, quando eu estou me sentindo assim muito angustiada. Então, eu queria propor que a gente começasse essa conversa refletindo sobre o motivo pelo qual nós temos, no Brasil, que ter um protocolo que oriente, que instrua um julgador a julgar os processos a partir de uma perspectiva de gênero, né? Porque surgiu um protocolo para julgar os processos a partir dessa lente de gênero. E eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é que se isso existe, se a gente tem uma lei Maria da Penha, por exemplo, que trata a violência doméstica praticada contra a mulher a partir da perspectiva de uma presunção de violência, ou seja, a partir da perspectiva de que a simples denúncia feita pela mulher deve ser considerada, deve ser levada a sério, porque de fato ela pode não ter tempo hábil para fazer a prova de que aquela violência efetivamente está acontecendo. E se nós temos um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, é porque nós vivemos num país em que o gênero faz diferença em todos os aspectos. Então, a gente vive num país em que o gênero faz diferença no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho. O gênero faz diferença na qualidade de vida. O gênero ele faz diferença no tempo de vida que aquela pessoa, determinada pessoa tem. O gênero faz diferença na família. O gênero faz diferença na formação de patrimônio. E a família, ela é efetivamente o primeiro lugar onde a gente se forma, né? Então, quando a gente pensa de onde a gente vem, para onde a gente vai, né? A gente pensa na nossa família. De onde eu vim? Qual é a minha origem? Quando eu chego para alguém e digo assim, Lívia, de onde você vem? Eu tenho certeza, Lívia, que a primeira coisa que você vai pensar é, poxa, eu venho da minha família, né? Eu venho de tal lugar, minha família vem de tal lugar. E quando a gente pensa nessa ideia de que a gente vem e que a gente se origina da nossa família, a verdade é que a gente se forma, a gente se forja a partir dessa família. E o se forjar está no pensar criticamente sobre aquela família, né? No pensar criticamente que as nossas experiências de vida, elas partem das nossas boas experiências e das nossas experiências ruins que a gente tem em família, né? Muitas vezes a gente diz, essa pessoa, ela é assim porque ela é traumatizada, né? Ela não teve uma boa experiência familiar, muitas vezes a família termina até levando a culpa. E o fato é que este ambiente que nós vivemos ainda é cultural, socialmente, financeiramente, politicamente, em todos os aspectos, em todos os mentes, predominantemente patriarcal. Ah, Luciana, mas a gente tem a Constituição Federal de 88, a gente tem a Lei do Divórcio, a gente tem o Código Civil. Maravilha, a gente tem equipamentos legislativos que fazem com que a gente parta da premissa de que a gente tem, de fato, uma equidade, ou que a gente tem, de fato, um país que busca, ou que pelo menos deveria buscar, esse tratamento igualitário no nosso sistema de justiça. Mas a verdade é que isso não acontece, né? A verdade é que quando a gente se depara com uma situação de uma família que está, por exemplo, se desfazendo, né? E essa família tem, por exemplo, filhos menores, na grande, mais grande, esmagadora maioria das vezes, quem vai assumir os cuidados parentais, na esmagadora maioria das vezes, é a mulher. E isso quer dizer que essa mulher vai gastar tempo, energia e dinheiro com com esta atenção, com este cuidar, né? Quando o protocolo surge, então, ele vem diante de uma necessidade, ele surge primeiro como orientação, né? Mas como tudo no Brasil, depois ele surge a partir de uma perspectiva mais efetiva e, portanto, mandatória, né? De que todos os magistrados precisam usar o protocolo quando forem julgar demandas que envolvam questões de gênero, que tenham um recorte de gênero. Então, ele traz no seu bojo conceitos muito singelos, mas também enxergo como muito importantes
relacionados a gênero, o que é gênero, como a pessoa se identifica a partir dessa perspectiva de gênero, e traz orientações a respeito de como os processos precisam ser tratados e do que precisa ser observado dentro desta perspectiva de gênero. Ora, Luciana, isso é necessário? Sim, parece-me que sim. Parece-me que a gente teve que ter um protocolo e que esse protocolo veio para funcionar como uma política pedagógica, né? E para criar mais um suporte, mais um bojo para que a magistratura se sentisse obrigada, fosse obrigada a determinar e definir e tomar as suas decisões a partir dessa perspectiva de considerar, né, que há diferença no tratamento judicial, social, cultural, patrimonial e financeiro em relação a gênero. E esse protocolo, ele surge num momento muito simbólico, porque é um momento em que a gente parece que começa a enxergar, as instituições começam a enxergar a importância de promoção dessa equidade de gênero, mas não porque há um letramento completo da população a respeito disso, não porque há uma tomada de consciência da população em relação a isso. Mas nós estamos, por exemplo, enquanto brasileiros, muito próximos de metas relacionadas, por exemplo, à Agenda 2030 da ONU. Aliás, esse vai ser o meu tema, inclusive, do nosso congresso do IBDFAN, que vai acontecer em Búzios, agora em novembro. Eu estarei em Búzios pela primeira vez, eu vou debutar em Búzios. Estou super feliz, super animada, e é um congresso que vai falar sobre direito internacional, os impactos na família. Vou aproveitar para já fazer aqui, estender esse convite, e eu me propus e fiz a proposta de falar sobre essa agenda, a Agenda 2030 da ONU, e o Brasil ele tem compromisso com essa agenda. O Brasil tem obrigação de cumprir as metas que foram impostas por essa agenda e, por isso, precisa implementar uma série de medidas para a promoção dessa equidade. Então, me parece que esse protocolo, me parece, na verdade, ele vem nessa toada, né, dessa agenda da ONU, dentro de uma perspectiva mesmo de uma tomada de consciência global da necessidade de se observar que o gênero é algo que precisa ser impulsionado a partir de políticas afirmativas para que a gente possa alcançar essas metas que a gente precisa efetivamente alcançar. Então, esse protocolo, apenas para a gente ter aqui uma perspectiva primeiro macro, né? Então, esse protocolo ele surge primeiro com uma função promocional, primeiro com uma função pedagógica, tanto que ele inclusive, divulgado como uma metodologia. Todas as vezes que vocês buscarem orientações a respeito do protocolo, vocês vão enxergar o protocolo como sendo uma metodologia a ser utilizada nos julgamentos. E aí, ele traz, dentre as áreas que são impactadas efetivamente pelo protocolo, uma delas, por exemplo, aqui apenas para trazer um exemplo para vocês, é o direito tributário. Né? A gente pensa que não, mas o direito tributário precisa efetivamente ser impactado pelo protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, porque nós, mulheres, e sobretudo as mulheres que fazem parte da população LGBTQIA+, são diretamente impactadas pelas taxas, as taxas que fazem com que os produtos que nós usamos sejam, por exemplo, muito mais caros do que os produtos que os homens usam. Né? Então, a gente fala-se muito em pink tax, fala-se muito em taxas, em taxações e em uma série de impostos que precisam ser observados a partir dessa perspectiva de gênero, a partir desse protocolo. Queria trazer para vocês aqui também uma contribuição do professor Rolfo Madaleno, do próprio IBDFAN, na verdade, quando ele propôs, né, que o STF se posicionasse a respeito do recolhimento do imposto de renda sobre a pensão alimentícia. Né?
Eu tive a oportunidade, inclusive, né, enquanto IBD-irmã, de agradecer ao professor Rolf. Eu acho que o professor Rolf, ele é uma pessoa assim, ele é um doutrinador. Eu não gosto muito de falar de feitos de homens em demandas que são feministas, né, porque eu acho que a gente já faz isso o tempo todo em outras questões, mas a gente precisa realmente render homenagens ao professor Rolf, ao professor Rodrigo, ao professor Paulo Lobo. Eu acho que esses são três nomes assim muito importantes do nosso IBD Funk, que estão sempre muito atentos às questões das mulheres. Né? O professor Paulo, por exemplo, é um grande estudioso da Mary Wollstonecraft, né? Assim como o professor Rodrigo, assim como o professor Rolf, e o professor Rolf, enquanto um advogado extremamente militante, ele levanta bandeiras que são muito importantes para as mulheres, como as questões relacionadas à guarda compartilhada, né? Como as questões relacionadas à tributação da pensão alimentícia. Por quê? Porque no Brasil é a mulher quem vai gerenciar essa pensão alimentícia, já que é ela quem vai gerenciar a guarda. E a gente sabe que a gente vive num país em que a pensão alimentícia não é levada a sério. Esse é um primeiro ponto que eu acho que a gente precisa tratar, muito embora o nosso tema seja partilha e fraude e o protocolo, mas eu acho que esse é um ponto importantíssimo, porque a gente precisa definir quais são as violências que uma mulher sofre numa demanda familiar. Processualmente falando, a gente tem uma série de violências, para além da violência sexual, para além da violência física e para além da violência psíquica, eu gosto sempre de identificar a violência patrimonial e a violência processual de gênero, que tem sido cada vez mais presente no nosso dia a dia. Quer dizer, na verdade, eu acho que ela sempre existiu, mas agora a gente conseguiu dar um nome a ela e agora ela se mostra ainda mais presente porque a gente consegue enxergar com mais lucidez a existência dessa violência. Eu comentava ontem, gente, numa participação que eu tive num grupo de pesquisa, e eu estava comentando com o pessoal que estava lá comigo ontem à noite também, que eu estou muito impressionada com o processo que eu estou acompanhando aqui em Recife, que é um processo que envolve duas pessoas que vivem muito bem, que são duas pessoas assim bem posicionadas profissionalmente falando, né? Um casal que tem um filhinho pequenininho, um bebezinho. Eles estão se separando. Essa separação ela começou de maneira consensual, né? Ela teve um início consensual. A busca de uma profissional para ajudá-los no diálogo, na verdade, de mais de uma profissional, porque cada um estaria de um lado, veio para ajudar nesse diálogo, na construção desse diálogo, mas a coisa descambou de um jeito e hoje eu sou advogada da mulher, a minha cliente ela é perseguida com uma frequência assustadora, né, pela outra parte. Vocês devem ter visto a atleta que fez uma denúncia durante as Olimpíadas, e todas as vezes que ela se ausentava de casa para competir, né, é, a, o pai da filha dela alimentava o processo judicial com uma petição atribuindo a ela um comportamento omisso em relação aos cuidados da filha. E isso está muito dentro desse contexto de stalking, porque a gente agora dá nome às coisas, né? Antigamente a gente não dava, mas hoje a gente dá. Isso está muito. Eu acho que a gente precisa, nós, enquanto operadores do direito, nós precisamos começar a alinhavar essas questões. E nós aqui, eu acho que eu não sei quem aqui não advoga. Eu vejo aqui muitos advogados e advogadas amigas, pessoas, inclusive parceiras. Eu estou vendo aqui Isadora, estou vendo aqui Luiz Henrique, que são pessoas amigas aqui de Recife. Estou vendo aqui Ione Campelo também. Me desculpem se eu não mencionar o nome de todo mundo, mas nós que somos advogadas e advogados, a gente precisa começar a alinhavar isso e a gente precisa começar a provocar o judiciário nessas questões. Esse processo, particularmente, ele tem me incomodado muito, porque a minha cliente, ela é aquele processo em que, sabe quando você peticiona? Se eu peticionar hoje, daqui a 15 minutos tem uma petição por cima, né? Então, aí já começa o tumulto processual. Essa petição por cima, muitas vezes, é uma petição falaciosa, é uma petição que vem ali para tumultuar realmente o feito. Mas o que mais me choca nesse processo é a busca, né, de fazer com que essa minha
cliente ela empobreça a partir do número, do volume e da quantidade de demandas que vão surgindo nesses subprocessos. E aí eu fui falar sobre isso ontem nesse grupo de pesquisa que eu participei, e uma colega resolveu fazer também um desabafo, e ela disse, Luciana, eu acompanho um processo aqui na minha comarca, que a minha cliente, ela já se defendeu em mais de 50 processos promovidos pelo ex-marido, né? E isso vem trazendo, para além de um desgaste emocional, obviamente, para além de um desgaste absurdamente pessoal, também para ela um desgaste financeiro. Então, ela está chegando a um ponto em que ela vai se render e ela vai ser capaz de fazer qualquer acordo para ela se livrar dessa demanda, porque ela não tem mais dinheiro para se defender. E isso normalmente acontece, né, essa coisa da pessoa sair bombardeando a outra com processos, bombardeando a outra com petições, não buscar fazer a coisa de maneira dialogada, não buscar encontrar essas soluções, muitas vezes é instrumentalizada por nós mesmos, que somos advogadas e advogados, né? E que dizemos, não, claro, vamos fazer dessa maneira. Eu não estou dizendo com isso que a gente não vai ser advogada e advogado que paga os nossos boletos, porque a gente vive também disso, óbvio. Mas a gente vive disso, vírgula, porque a gente precisa, obviamente, que respeitar algo que para a gente tem que ser inegociável, e é a ética na nossa conduta profissional. A ética na conduta profissional precisa ser a nossa bandeira, né? A chave para todas as demandas que a gente vai acompanhar. Eu não consigo dissociar a prática de determinadas violências que a gente costuma assistir, que a gente costuma ver sendo praticadas em processos, né, sem, obviamente, uma orientação que precisa ser dada por nós, que somos advogados e advogadas. Então, o primeiro convite que eu faço para vocês é: a gente precisa se letrar diariamente sobre as questões de gênero para evitar que a gente esteja promovendo determinadas práticas, né? Então, essa função promocional nossa, essa função de ter um letramento, de ter uma consciência de gênero e de fazer o diálogo com o cliente, inclusive se recusando a determinadas condutas, é muito importante, né? Então, não adianta a gente só ler, né? É obviamente que a gente, enquanto advogado e advogada, a gente lê o tempo todo, o dia todo, e a gente lê muito, né? Mas não adianta a gente ler o jurídico, eu acho que a gente tem que ir muito além, né? Esse letramento de gênero nos convida a ler outras literaturas para além da literatura jurídica, né? A exemplo das literaturas de antropologia, das literaturas de filosofia, né? Das literaturas de sociologia, que são extremamente importantes, né? Então, eu trago aqui para vocês mas muito exemplificativamente figuras como Bell Hooks, como Judith Butler, como Simone de Beauvoir, né, que são leituras que vão ali você pode fazer, não, eu quero ler então só literatura, vai ler Virginia Woolf, né, porque são leituras que de alguma maneira nos provocam e nos impactam a entender que essas violências são sistemáticas e universais. E aí, gente, quando a gente pensa no uso do protocolo, né, para julgamento com perspectiva de gênero em demandas de família, especificamente do ponto de vista da partilha, a gente precisa também entender qual é o cenário que nós estamos vivenciando hoje, né? O que é que a gente vivencia hoje em matéria de direito de família? A gente vivencia um momento em que a gente fala o tempo todo de contratualização das relações. Estamos acompanhando um estudo que foi feito de proposta de reforma do nosso Código Civil. Essa proposta de reforma do Código Civil é uma proposta de alteração substancial do Código, diga-se de passagem, né? São mais de 1.000 artigos impactados, modificados por esse Código, num tempo minimamente recorde, digamos assim, né? Um tempo minimamente questionável, porque me parece que não houve tempo suficiente para amadurecimento dessas questões, mas um dos pontos que realmente permeou consideravelmente as discussões de família e sucessões, pelo menos até onde eu pude acompanhar, foram as questões relacionadas aos contratos, né? A pactuação dessas relações
que a gente sempre guardou num lugar muito sagrado, porque apesar de vivermos num país laico, vivemos num país muito impactado pelo direito canônico, por conta das nossas influências romano-germânicas. E isso fez com que, durante muito tempo, e até hoje, a gente viva numa relação com o direito, sobretudo o direito de família, que é essa de colocar o casamento no lugar do sagrado, de colocar a família no lugar do sagrado. Penso eu que a própria Constituição Federal, quando diz que a família é a base da sociedade, ela está colocando essa família nesse lugar de responsabilidade de sagrado. O próprio professor Paulo Lobo, quando ele fala sobre essa colocação da família como base da sociedade, ele questiona, né? Porque ele diz, se a família é a base da sociedade, então ela não é esse lugar, ela não pode ser jamais esse lugar de realização pessoal que a gente tanto quer que seja. E se ela precisa ser base, ela não pode, se ela precisa ser base do coletivo, se ela precisa ser base do social, ela não pode jamais ser um espaço individual de realização pessoal, e a gente precisa refletir sobre isso. Mas o nosso direito de família e o nosso direito sucessório têm fortes influências desse direito romano-germânico, e isso faz com que a gente coloque essa família nesse lugar sagrado, nesse lugar social e culturalmente muito influenciado pela ideia de que quando uma pessoa casa, ela não separa, né? Social e culturalmente muito influenciado por uma noção de que numa relação de família as pessoas se juntam por amor e não por interesse patrimonial. E a gente não pode ser hipócrita. Pessoas casam por interesse patrimonial. O casamento surge na sociedade para isso. O casamento surge na sociedade para fazer com que duas famílias, ou com títulos nobiliárquicos, ou com muito patrimônio, ou com muito dinheiro, ou com muita tradição, juntem as suas famílias e façam com que esse patrimônio se multiplique e frutifique. Então, essa noção de que as pessoas estão começando a entender que pactuar patrimônio é importante, escolher o regime de bens, escolher um regime de bens que seja híbrido, portanto, que misture regras de um regime e de outro, questionar esse regime de comunhão parcial de bens, é, questionar a colocação de cônjuges dentro da ordem de vocação hereditária na condição de herdeiros necessários nessa proposta de reforma do Código Civil. Tudo isso, para mim, reverbera na questão de gênero. Por quê? Porque a gente só tem condições de falar de um Brasil com um regime de separação total de bens como sendo um regime legal. A gente só tem condições de falar de um Brasil que não tenha cônjuges e companheiros na condição de herdeiros necessários, ou de um Brasil muito mais liberal do ponto de vista do planejamento sucessório, quando a gente atingir esta igualdade de gênero. Enquanto a gente não atingir a igualdade de gênero, nós estaremos contribuindo frequentemente para o empobrecimento, o enfraquecimento e o desempoderamento da mulher. Uma mulher que hoje casa, tem filhos, dentro de um padrão da nossa sociedade, que casa e que tem filhos, fatalmente, salvo raras exceções, se afastará do mercado de trabalho. Por quê? Porque nós vivemos num país pobre. Nós não vivemos num país rico. Nós não vivemos num país em que a grande maioria da população brasileira tem o nosso padrão de vida. Nós somos extremamente, nós que estamos aqui nessa tela hoje, somos extremamente privilegiadas e privilegiados em relação à população brasileira. Então, a mulher que vai casar, ter filhos, ela não vai frutificar patrimonialmente falando, ainda que ela pertença à classe média brasileira. Essa mulher ela só vai frutificar patrimonialmente falando se ela tiver acesso à educação num padrão e num patamar, na grande maioria das vezes, mais alto do que o seu companheiro, né? E ela tiver uma estrutura de uma mulher, muito provavelmente
negra e periférica para terceirizar esse cuidado. Porque hoje, no Brasil, 90% da população de empregados e empregadas domésticas no Brasil é composta de mulheres. E desses 90%, mais de 80% são de mulheres negras. Isso significa, isso é um recorte do país em que a gente vive. Né? E eu estou trazendo todas essas reflexões aqui, minha gente, porque tudo isso, para mim, reverbera nesse planejamento e nessa fraude dessa partilha. Por quê? Vamos, então, partir agora para o ponto prático, que é imaginar um cenário de uma família em que um casal vai formar essa família, vai fazer o seu planejamento patrimonial, o seu planejamento matrimonial e patrimonial. Então, esse casal já tem um primeiro passo. O primeiro passo à frente, que é acesso à informação. Segundo passo, acesso a um escritório de advocacia privado, que a Defensoria Pública, se eles buscarem a Defensoria Pública para ter uma orientação, para fazer um planejamento patrimonial e matrimonial, essas pessoas dificilmente terão esse tipo de acesso e dificilmente pensarão sobre isso. Né? Então, a gente tem aqui duas questões. E aí a gente tem que acrescentar aqui um outro cenário. O cenário do empresariado, que são as pessoas que mais buscam fazer os seus planejamentos patrimoniais e matrimoniais. E aqui eu estou falando dos empresários e das empresárias do Brasil que têm as suas empresas e que não precisam ser necessariamente grandes empresas. Eu estou falando aqui de uma pessoa que tem ali um planejamento empresarial. Isto, por si só, faz com que muitas vezes a pessoa busque o melhor regime de bens para o seu relacionamento, tá? Pouco menos de 90% das empresas no Brasil, pouco menos de 90% das empresas no Brasil, é composto de empresas familiares. O Brasil, as empresas no Brasil, elas são, no mais das vezes, empresas familiares, 80 e alguma coisa por cento. Isso significa dizer que a gente tem, para esse casal, uma família envolvida também nesse planejamento familiar. Né? Então, vamos imaginar que numa segunda geração, quanto mais frutífera, quanto mais bem-sucedida essa empresa maior a preocupação com o planejamento, os planejamentos matrimoniais. Eu tenho sido cada vez mais procurada no meu escritório para fazer os planejamentos de famílias empresárias. O que é que acontece? A família pactua que a partir daquele determinado momento todo mundo vai fazer testamento, todo mundo vai fazer pacto nupcial, que o regime de bens vai ser um regime padrão, que todo mundo vai casar no regime de separação total de bens. Para além disso, essas pessoas fazem os seus contratos sociais com cláusulas sucessórias, enfim. Então, tem todo um planejamento, se essa empresa é uma empresa que é realmente uma empresa que tem uma musculatura, digamos assim, no mercado, esse planejamento é feito, tá? Muitas vezes, a fraude começa nesse planejamento. Quando a gente pensa em fraude na partilha de bens, a gente já pensa no divórcio. Quando a gente ouve a expressão fraude na partilha de bens, a gente pensa muitas vezes no divórcio. Então, a gente pensa que aquele casal se separou e que uma das partes pegou o dinheiro e escondeu, ou que uma das partes colocou o patrimônio em nome de terceiro, ou que uma das partes endividou o patrimônio comum do casal para que a outra parte não tivesse acesso a esse patrimônio. Mas, muitas vezes, essa fraude ela já começa a ser desenhada no planejamento do casamento. E é por isso que a gente precisa ter o letramento de gênero. Observem, chega no escritório da gente um empresário, né, que vai fazer o seu planejamento, ou o empresário que vai determinar como será o planejamento do filho que vai casar, ou da filha que vai casar. Quando é a filha que vai casar, isso pode piorar. Às vezes, quem assume a empresa não é a filha, é o genro. Porque esse é o retrato do Brasil. Quanto mais musculatura a empresa tem, mais homens gestam essa empresa, geram essa empresa, estão à frente da gestão dessa empresa. Então, isso chega para a gente. E aí a gente, nesse momento, precisa entender o que é que a gente pode fazer nesse primeiro contato
para proteger a mulher. A gente vai dizer que não vai fazer o planejamento? Claro que não. A gente vive disso, né? Mas a gente precisa fazer uma orientação, prevendo, inclusive, que determinadas cláusulas podem ser questionadas judicialmente em razão do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, caso elas sejam pensadas, planejadas e colocadas exclusivamente para prejudicar a mulher. Por quê? Porque muitas vezes a gente ouve isso textualmente do cliente. Eu vim aqui lhe contratar porque eu quero que você faça a minha blindagem. Blindagem é uma coisa, fraude é outra. Todo mundo tem direito a fazer a sua blindagem patrimonial. Mas se o cliente chega no seu escritório sozinho, sem essa companheira, sem essa pessoa com quem ele vai fazer esse planejamento, não é um planejamento, é um direcionamento individual. Então, a primeira coisa que eu peço quando a pessoa me procura é que a outra pessoa venha junto, é que essa reunião aconteça conjuntamente, para que as orientações sejam dadas conjuntamente. E nesse momento a gente consegue também sentir qual é o nível de conhecimento e de esclarecimento que aquela pessoa tem. Se você percebe que aquela pessoa não tem nenhum acesso à informação, que aquela pessoa está completamente vulnerabilizada naquela relação, a gente tem dois caminhos. A gente pode orientar aquela pessoa a buscar uma orientação. Dizer, olha, você precisa estar orientado em relação a isso, né? Ou a gente pode apresentar mecanismos de proteção para essa pessoa. Então, a gente pode apresentar mecanismos do tipo questionar quem vai assumir o trabalho doméstico. Quem vai ser a pessoa que vai ficar à frente desse que a gente chama de capital invisível, né? Desse trabalho doméstico. Esse trabalho ele pode ser remunerado. O projeto de reforma do Código Civil lança e traz como ideia, inclusive, aquilo que nós estamos chamando de sunset clause. Então, a possibilidade de haver uma alteração automática do regime de bens ao longo do casamento, então, ao longo do tempo em que aquele relacionamento vai se tornando sólido. Se tiver filhos, se não tiver filhos, se fizer 5 anos, 10 anos, 15 anos de casado. Podemos propor cláusulas de sunset clause prevendo uma projeção ou uma ampliação dos regimes de bens a partir do momento em que aquela pessoa, ao invés de cumprir o papel social de parir, né, vai se afastando do mercado de trabalho. Então, se aquela pessoa assume uma tarefa doméstica, ela passa a ser remunerada a partir de uma previdência privada, a partir de uma mesada que se estabeleça, ou a partir do simples reconhecimento de qual padrão de vida aquela família vai viver a partir do momento que casar, para fins de, na hipótese do divórcio, esse padrão de vida ser considerado quando da fixação dos alimentos. Podemos fazer isso, né? E um outro momento é o momento do divórcio. Então, quando a gente encontra num casal que não houve nenhum planejamento, que não se preocupou em fazer esse planejamento, seja porque a gente não falava nisso há muito tempo atrás e até bem pouco tempo atrás a gente não conversava sobre esses pactos. A gente agora, graças a Deus, vem conversando, e as deusas, a gente vem conversando sobre isso, né? Quando a gente se depara com a situação de uma partilha de bens que tem sinais muito claros de fraude, mas mais do que isso, quando a gente se depara com uma demanda de um desfazimento de um relacionamento onde há gestão exclusiva do patrimônio nas mãos do homem, gestão exclusiva da empresa nas mãos do homem, recebimento dos prolabores, das distribuições de lucro, exclusivamente com o homem. E essa mulher, fora do mercado de trabalho, cuidadora da casa, dos filhos, dos idosos, dos filhos crianças, das crianças, das pessoas com deficiência, dos idosos, porque essa é a função que termina sendo dada à mulher, essa função de cuidadora termina sendo dada à mulher. E ela completamente impossibilitada de brigar judicialmente, porque ela não tem dinheiro para isso,
a gente precisa usar também o protocolo. Então, o protocolo, gente, ele vem, no meu sentir, no meu viso, assim, ele surge de maneira muito clara em duas vertentes, né? Ele surge para nos dar o poder, o empoderamento do convencimento do cliente durante as primeiras orientações. Então, no primeiro momento, quando você vai receber aquele cliente, ele traz para você quais são as intenções dele em relação àquele planejamento matrimonial, patrimonial ou da união estável, né? Convivencial, conjugal, você já pode lançar mão do protocolo para dizer que qualquer cláusula que gere desequilíbrio de gênero, que não observe a necessidade de um tratamento equânime de gênero para aquela mulher, será questionada em uma decisão judicial ou em um processo judicial em razão da existência do protocolo. Então, é dar conhecimento ao cliente da existência daquele protocolo ou à cliente, orientando-a a buscar esse tratamento igualitário, ou ele pode surgir também como um instrumento processual, né? E como um instrumento processual, muito embora o CNJ lance como algo que precisa ser utilizado pelos magistrados, nós somos os primeiros juízes da causa, enquanto advogadas e advogados. Quem provoca o judiciário a utilizar o protocolo e quem realmente vai ter que assumir esse papel, feliz ou infelizmente, somos nós, advogadas e advogados. Por quê? Porque esse instrumento e essa metodologia lançada pelo CNJ não só pode, como deve ser utilizado nas nossas petições, nas nossas sustentações orais, nos nossos despachos, nos nossos memoriais, para provocar aquela magistrada ou aquele magistrado a utilizar o protocolo para que ele adote medidas a partir desse protocolo para equalizar aquela relação. Então, como é que a gente faz isso? A gente pode usar, por exemplo, numa demanda que tem sinais, né, de fraude da partilha de bens, a gente pode ou lançar mão, se não for o caso da Lei Maria da Penha, porque em algumas circunstâncias ela será necessária, né, para bloquear o patrimônio imediatamente daquele casal, aquele patrimônio comum, né, mas se não for o caso, para fixação, por exemplo, de alimentos ressarcitórios, que se diferenciam do que a gente chama de alimentos compensatórios, né? Porque nos compensatórios a gente tem ali, normalmente, um regime de bens, né, de separação total, um regime de bens em que aquele casal fez um planejamento para não haver comunicação patrimonial. Então, quando a gente pensa na ideia dos alimentos compensatórios, a gente pensa que eles surgem especificamente para manter um determinado padrão de vida daquela determinada pessoa durante um período de tempo para que ela possa se colocar no mercado de trabalho, para que ela possa se colocar na sociedade a partir daquela ruptura daquele relacionamento conjugal. Mas os alimentos ressarcitórios, diferentemente dos compensatórios, eles surgem exatamente para evitar que uma das partes goze exclusivamente dos frutos oriundos de um patrimônio que é comum, né? Quando a gente pensa na ideia dos alimentos ressarcitórios, a gente normalmente recorre lá à lei de alimentos, né, que prevê que eles serão fixados quando o regime for da comunhão universal. Mas eu gosto sempre de usar, nas minhas petições, quando eu utilizo esse instrumento da lei de alimentos, eu gosto sempre de lembrar que a lei de alimentos ela é anterior à lei do divórcio, né? Ela é anterior à Constituição Federal, ela é anterior ao Código Civil. Então, na época, o regime legal era o regime da comunhão universal de bens e não o regime da comunhão parcial de bens. Gosto sempre de lembrar isso para fazer alusão a que os regimes comunheiros poderão, independentemente de ser parcial ou total, poderão dar aso, né, dar ensejo ao que nós chamamos de alimentos ressarcitórios. E essas medidas, muitas vezes, elas surgem, né, para impactar aquela pessoa que está ali na gestão exclusiva do patrimônio, mas principalmente para dar paridade de arma.
O que é que uma pessoa precisa quando ela está enfrentando uma demanda judicial litigiosa, em que ela sabe que ela vai ter que lidar com a situação de fraude? Ela precisa ter paridade de arma. Na fraude, claro que não. Claro que não. Mas na condição de brigar. E o que acontece, por isso que o protocolo se mostra assim, muito importante para mim, o que acontece é que, na grande maioria das situações, a mulher ela não tem paridade de armas, porque ou ela não vai ter aquele estofo de advogados, né, para brigarem por ela, ou ela não vai ter fôlego financeiro e patrimonial para brigar nesse processo, ou ela não vai ser enxergada, não vai ser vista pelo próprio Poder Judiciário como a pessoa responsável, né, pela construção daquele patrimônio. Por quê? E aí entra o outro elemento, o capital invisível. Né? E aí, em relação a isso, eu recomendo para vocês as leituras todas de Silvia Federici, que é, para mim, hoje uma grande referência. Deixa eu ver se eu acho aqui algo dela para mostrar para vocês, mas acho que não está por aqui, não, porque eu, para ser sincero, eu durmo na minha mesa de cabeceira, na minha mesinha de cabeceira com os livros de Silvia. Mas qualquer livro da Silvia Federici que fale sobre o patriarcado do salário, que fale sobre a remuneração da mulher, né, com aquela célebre frase dela, aquilo que chamam de amor, na verdade, é trabalho não remunerado. Então, não reconhecer a mulher como responsável pela produção de um patrimônio está muito agregado ao fato de que o capital da mulher é invisível, mas mais do que isso, ele não é só invisível para a sociedade, ele é inexistente do ponto de vista material. Então, quando um casal casa e faz aquele planejamento familiar, que a mulher vai assumir a atividade doméstica laborativa não remunerada, e que esse casal passa 30, 40 anos juntos, esse casal tem filhos, essa mulher deixa de se especializar ou simplesmente continua trabalhando, mas o seu trabalho não é suficiente para aquisição patrimonial, o que normalmente acontece é que, se o regime não for comunheiro, esse relacionamento vai acabar e esse homem terá certamente todo o patrimônio concentrado no nome dele, todo o patrimônio concentrado no seu poder, e essa mulher não terá forças nem armas para lutar contra esse homem no processo judicial. E aí, quando eu digo no processo judicial, são nas demandas mesmo que a gente precisa muitas vezes lançar a mão para mostrar que essa fraude existe. Então, as demandas cautelares, por exemplo, para bloqueio e indisponibilidade do patrimônio, até mesmo uma demanda para retirar esse homem que, às vezes, além de tudo, é também um agressor do ponto de vista físico, sexual ou psíquico dessa mulher, né? E aí vejam como essa violência é toda muito cruel, né? Porque ela não começa, gente, no fato daquela mulher sofrer essa violência única e exclusivamente do seu marido e do seu companheiro. Eu atendi esses dias também uma outra cliente, uma pessoa que veio conversar comigo, e ela disse, doutora, eu vim sozinha, porque toda a minha família é contra a minha separação. Toda a minha família é contra essa decisão que eu tomei, porque eles acham, né, que a partir do momento que eu decidi me casar, eu tinha que permanecer casada para sempre. Que se o meu marido me trai, se o meu marido me bate, se o meu marido me estupra, eu tenho que aguentar isso, porque afinal de contas, o que ele me proporciona patrimonialmente, materialmente falando, e o que ele proporciona para os meus filhos patrimonial e materialmente falando, eu não consigo em nenhuma outra relação. E a partir desse momento, o que é que acontece com essa mulher? Ela adoece, ela deprime, ela se afasta do mercado de trabalho, ela acredita que ela é incapaz. Parece um disco arranhado, né, a gente dizer isso, mas é a pura verdade. Nem existe mais disco arranhado, né, minha gente? Agora que me dei conta disso, agora é Spotify. Oh my God. Eu falei aqui um negócio do tempo passado, não foi? Não existe mais disco arranhado. A gente vai ter que arrumar outra coisa agora para falar. Parece que está lá na função repeat. Eu nem Voltou sei se à tem nos. moda, Luciana. Agora, Já a compra voltou, das menina? vitrolas, sim, a compra das vitrolas e aquisição de discos.
Que bom, então. Tá valendo. Que bom, que bom, então, que bom. Pois é, mas não existe mais a ideia do disco arranhado, mas parece. Eu não sei se vocês têm a mesma sensação que eu, mas quando eu vou atender uma cliente, esse discurso e essa fala, ela parece um roteiro. Elas vão trazendo para a gente a história e a gente vai balançando a cabeça, porque a gente vê aquilo sistematicamente todos os dias, né? E a gente precisa tomar também muito cuidado para não parecer que a gente não se importa, que a gente não se afeta com aquela história daquela mulher porque ela é repetida. Porque a história dela é única. A história dela tem um valor diferente de qualquer outra, mas ela é repetida, ela é diária, ela é cotidiana. Quantas mulheres poderosas, competentíssimas, extremamente capazes nós conhecemos, nos nossos escritórios, em sala de aula, porque muitos alunas e alunas nos buscam, muitas vezes no fim da aula, né, Bruninha? Para chegar para a gente e dizer assim, eu vivo isso que você está falando. Mas no meu caso, eu não acredito que eu consigo sair dessa relação. Porque a gente começa a acreditar que a gente não vai conseguir sair. E enfrentar o judiciário numa demanda judicial não consensual é muito opressor. É muito opressor, porque aí a gente entra num outro problema, que é a falta de representatividade. Nós não somos representadas enquanto mulheres no judiciário, no executivo, nem no legislativo. Não existem, na mesma velocidade, leis que protegem as mulheres de todos os tipos de violência, com a velocidade que são editadas leis para as coisas mais banais que a gente pode ser capaz de imaginar. Não existe no nosso executivo uma representatividade efetiva feminina, né, na busca dessa equidade, e muito menos no judiciário. A nossa Corte Suprema não é equitativa. Os nossos tribunais estaduais não são equitativos. E as nossas salas de aulas estão cheias de mulheres. Vejam essa. Estamos aqui, temos Herbert, que foi meu aluno, Herbert, na pós da PUC, se eu não me engano. Eduardo, Daniel e Paulo. Todas as outras pessoas que estão aqui são mulheres, né? E aí, isso é muito sintomático, porque a gente precisa ser sempre muito melhor. Mas quando a gente chega no judiciário, a gente, a gente esbarra num problema muito sério, que é o não reconhecimento da prática dessas violências nos processos judiciais. Então, fixar uma pensão alimentícia aviltante, não reconhecer que existem elementos suficientes para bloquear um patrimônio, para fixar alimentos ressarcitórios diante de uma gestão de uma empresa praticada exclusivamente pelo homem, e o fato desse homem e esta mulher estarem litigando numa partilha de bens é suficiente para o bloqueio desse patrimônio ou para a fixação dos alimentos ressarcitórios. Não reconhecer os alimentos compensatórios como mecanismo importante para dar a essa mulher um empoderamento patrimonial para que ela tenha condições de lutar. Não reconhecer a invalidade de cláusulas de pactos antinupciais, de acordos pré-nupciais ou de pactos de convivência em que a mulher ela é completamente sonegada da administração patrimonial, não reconhecer a invalidade de cláusulas sucessórias, de empresas familiares que excluem completamente a mulher da gestão patrimonial, da participação nos lucros, tudo isso é o nosso cotidiano. E aí surge, então, o protocolo. O protocolo ele vem como uma ferramenta utilíssima, porque ele traz conceitos básicos de gênero. Ele traz conceitos básicos
para que a gente se compreenda dentro dessa sociedade e para que o juiz seja obrigado a julgar o processo, levando-se em consideração este protocolo. E o que é que isso vai fazer? Isso vai impulsionar, né, o processo a ter a lente de gênero e fazer, portanto, com que as decisões judiciais precisem ser fundamentadas no protocolo. Então, é preciso, e aí eu acho que esse encontro aqui ele termina sendo muito rico, muito propício, para que a gente reflita que isso vai precisar partir da gente, porque a gente precisa pedir nas nossas petições, nas nossas peças, né, que a decisão, que tem que ser obrigatoriamente fundamentada, leve em consideração o protocolo. Então, ter o protocolo é um instrumento infalível, digamos assim, né, para que a gente possa pensar dentro dessa perspectiva de um letramento, ou seja, a partir do momento em que a gente começa a compreender o que é gênero, né, como a mulher se diferencia do homem e se torna completamente vulnerável em relação a esse homem em determinados lugares, em determinadas posições, dentro de uma relação, por exemplo, de família, porque ela assume o trabalho doméstico, ela não é remunerada por isso, ela não tem acesso ao mercado de trabalho como o homem tem, ela muitas vezes, na maioria das vezes, ela é obrigada a deixar esse mercado de trabalho para assumir esse trabalho doméstico, ela não assume as empresas familiares ou as empresas que aquele casal ali está empreendendo, né? Porque a gente vive numa sociedade em que a mulher ela é colocada, ela é posturada para não gostar de política, não gostar de dinheiro, não gostar de patrimônio, não entender de finanças. A gente vive nessa sociedade, então tudo é construído para que essa mulher não faça parte desse sistema. E a partir do momento em que ela não faz parte desse sistema, o processo precisa levar em consideração esse afastamento dela, esse espaço para trás que ela tem nessa posição, para que a decisão seja, portanto, equitativa. Se a mulher não tem uma pensão alimentícia que contemple todas as necessidades da criança, por exemplo, se a pensão alimentícia faz com que ela precise, o homem dispense 20% dos seus rendimentos para aquela pensão alimentícia e todo o resto que faltar para ser pago das despesas que a criança tem depender de mais de 100% do rendimento da mulher, não vai sobrar nada para ela brigar. Ou simplesmente para ela se defender. Ou simplesmente para ela buscar a sua autonomia financeira, o seu empoderamento patrimonial. Eu estou vendo que a Ana botou aqui, nem todos os juízes se dispõem a apreciar os fatos segundo o protocolo. Teremos que ir aos tribunais. Teremos, Ana. Teremos que ir aos tribunais. Os tribunais, eles ainda estão fingindo que o protocolo não existe, né? Mas a gente teve aqui alguns precedentes interessantes, recentes e públicos, que fizeram com que o protocolo passasse a ser falado, né? A gente teve 2 casos emblemáticos esse semestre. Um foi o caso do desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, lá no Rio Grande do Sul, que fez uma advogada gestante de 8 meses de gestação, não me pergunte semana, que eu não sei, mas 8 meses de gestação, esperar 7 horas e meia para fazer uma sustentação oral. Ali envolveu prerrogativa e envolveu a questão do protocolo. Né? Então, ele disse que, primeiro, ele não sabia se ela estava efetivamente grávida, porque a sessão era virtual. Ela levantou e mostrou a barriga, que ela estava com 8 meses de gestação. E aí, naquela ocasião, ele disse que ela tinha tempo suficiente para procurar um colega que a substituísse. Como se fazer uma sustentação oral fosse assim, né? Bruna, ó, semana que vem eu tenho uma sustentação oral, amiga, eu vou te ligar faltando assim uns 20 minutos para tu me substituir, tá? Então, ali o protocolo ele foi utilizado, ele inclusive pediu férias, porque disse que ficou muito chateado com a repercussão que deu e tal, mas o protocolo foi usado para afastá-lo, para puni-lo de alguma maneira. E o segundo caso foi o Tribunal de Justiça do Paraná, em que um desembargador, numa sessão do Pleno, disse que as mulheres
hoje, nos dias de hoje, em razão desse mercado, estavam todas loucas por homens. Então, ele primeiro objetifica a mulher, né? Ele fala em mercado, ele diz que as mulheres estão todas enlouquecidas por homens. A fala dele é recheada de problemas. E ele foi afastado pelo CNJ a partir do uso do protocolo, tá? Ele teve as suas funções, ele está afastado do tribunal em razão de uma decisão tomada pelo CNJ, pelo seu afastamento. Para além disso, a gente tem outras questões que têm cada vez mais influenciado, e isso surge do protocolo. Então, por exemplo, os tribunais de ética e disciplina de alguns estados que estão regulamentando a prática de infração ética, o advogado ou a advogada que pratica a violência processual de gênero nos autos do processo. O precedente é do Tribunal de Ética e Disciplina da Bahia. Eles descreveram uma série de expressões que são comumente usadas por advogadas e por advogados nos processos e que isso poderá ensejar a aplicação de medida disciplinar em caso dessa prática de violência processual de gênero. Também as OABs, elas têm, por exemplo, impedido, né, que advogados que praticam violência doméstica, né, permaneçam no exercício da profissão. Então, aqui, por exemplo, em Pernambuco, a gente tem casos de advogados que estão com a sua OAB suspensa em razão da condenação por violência doméstica e de profissionais que não têm sequer a sua inscrição autorizada em razão da condenação pela prática de violência doméstica. Então, vejam, isso pode parecer que não tem nenhuma relação com o protocolo, mas tem toda a relação com o protocolo, porque o protocolo ele vem, de fato, primeiro como uma metodologia, segundo como um mecanismo pedagógico para a conscientização da sociedade, né? Ele parece ser algo que só vai ser utilizado pelos magistrados como se fosse um regimento interno, mas, na verdade, na minha visão, um equipamento público. A gente precisa usar, a gente precisa falar sobre ele, né? As pessoas que fazem e que trazem as informações nas redes sociais, no seu Instagram e que promovem, né, a divulgação do direito academicamente falando nessas janelas e nesses espaços que falem sobre o protocolo, porque é muito importante que as pessoas tenham a curiosidade de conhecer o conteúdo do protocolo para aplicar no dia a dia. Ana, é desafiador usar o protocolo. Não é simples. Você não vai simplesmente citar o protocolo e esperar que o juiz ou que a juíza aplique. Mas em não aplicando, em não fundamentando, cabe recurso. Então, isso vai chegar em algum momento. Isso vai precisar ser contemplado e os recursos existem exatamente para isso, né? Eu acho, Bruninha, que eu cheguei mais ou menos assim no tempo que você me pediu de fala, né? Eu quero muito abrir aqui para que a gente possa ter esse diálogo também com as colegas e com os colegas, para que a gente possa conversar um pouquinho mais e ampliar também esse debate. Então, quero agradecer de novo o convite que você fez, dizer que está sendo assim uma delícia conversar aqui com vocês, mas eu quero ouvi-los também, saber a opinião de vocês sobre esse tema e saber a experiência também de vocês em relação a eles. Posso, então, assim, fazer a abertura de algumas Com considerações? certeza, com Fazer, na certeza. verdade, três considerações. Uma é que eu sempre coloco para os alunos, principalmente dos cursos de extensão, não só dos de pós-graduação, mas dos cursos de extensão que são oferecidos aqui pelo Instituto, em relação à utilização do protocolo, a gente não pode contar que os magistrados vão utilizar se a gente não colocar que é obrigatório a observância do protocolo. Então, sempre oriento, gente, na prática, coloca lá, este é um caso, abre um capítulo. Este é um caso em que Perfeito. o protocolo de gênero, obrigatoriamente, ele precisa ser observado, e por conta desse ponto.
E aí, por óbvio, como você mesmo disse, se ele não for observado, se não houver até uma fundamentação para o afastamento do protocolo por algum motivo, se assim o magistrado conseguir observar, vai caber recurso em relação a isso. Seja embargo de declaração porque houve uma omissão, ou seja um agravo de instrumento se for uma decisão interlocutória, ou até uma apelação, né? Acho que isso é um ponto importante para a gente colocar. Outros dois pontos que eu queria trazer, assim, quando a gente fala de planejamento pré-matrimonial, pré-nupcial, o que me chega aqui, e aí é a minha prática, é de fato uma falta de equidade. Porque normalmente as pessoas estão numa sintonia diferente. Enquanto um está, de fato, pensando nessa questão patrimonial, porque a família já trouxe alguma orientação, uma preocupação, o outro ainda está pensando na celebração, na festa e em tudo mais que envolve, né, essa passagem, porque, diferentemente do divórcio, no casamento, a gente tem um ritual de passagem, não é uma ruptura brusca como no divórcio. No casamento, a gente vem normalmente de um namoro, um noivado, a gente vai projetando essa vida, vai programando essa vida, e não necessariamente sob uma perspectiva patrimonial. Então já vem esse desequilíbrio muitas vezes gritando, e a falta de conhecimento até nessa escolha, simples escolha do regime de bens e o que que isso vai repercutir. Quando muitas vezes já vem uma orientação, até no sentido de o homem já vem, olha, eu já abri a empresa. Ela tá lá paradinha, tá? Depois eu vou pensar em como é que ela vai funcionar. Por quê? Porque ele quer a criação de um bem particular para que depois, caso não dê certo, porque enquanto um está pensando de, olha, vai dar tudo certo, eu quero ter filhos com essa pessoa, eu quero viver décadas da minha vida, não, o outro tá, peraí. Mas tem aqui uma questão patrimonial e as pessoas é muito difícil elas terem também uma mesma condição financeira. Por vezes as riquezas elas se encontram e soma-se riquezas. E aí não só soma-se riquezas, como eles vão querer uma blindagem para ambos os lados. Mas quando há esse desequilíbrio, é um ponto assim complexo. Então, se você quiser falar um pouco mais sobre isso. E um outro ponto que eu queria trazer, assim, que me chamou muita atenção, porque é uma coisa que me incomoda sobremaneira, Luciana, é a questão dos alimentos. O cuidado, ele é feminino. E o cuidar das mulheres, ele até hoje ele não é valorado. Ele não tem um valor que é colocado em relação a ele para que a gente consiga fazer mais uma vez o que a gente quer, essa equidade. Então, nós temos, chega no nosso escritório já isso. E aí, doutora, vai ser 10, 20 ou 30%? Depende de quantos filhos, né? E o judiciário não faz com que esse mito, na verdade, ele se modifique, porque, infelizmente, continua sendo arbitrado 10, 20 ou 30%. Então, quantas e quantas vezes em ações de alimentos eu abro o capítulo falando assim: precisamos romper com o mito de 10 a 30%, porque isso vai depender da possibilidade da necessidade. Pode ser que não precise nem de 10%, pode ser que precise de 5%. Depende de qual vai ser a renda daquele que vai contribuir. Mas às vezes a gente precisa ultrapassar os 30 porque não são suficientes. E aí a gente tem, infelizmente, uma barreira não só em primeira quanto em segunda instância, porque a gente encontra, na verdade, julgadores mais velhos que acabam não tendo essa capacitação, que acabam não participando desses fóruns de debate e percebendo que direito de família não é uma receita de bolo, que a gente precisa olhar para o casuístico e que a gente tem que sair disso, porque infelizmente acontece muito isso. As mulheres acabam tendo verba alimentar não fixadas para elas, mas para os seus filhos e que são insuficientes, que fazem com que, ela precisa contribuir também, mas na medida da possibilidade, e isso precisa ser observado. E às vezes o 30% fixado para o genitor pagar é insuficiente, fazendo com que não sobre nada para ela.
ela não consegue fazer a contratação de um advogado para promover recurso, para continuar discutindo, para promover revisional de alimentos, porque tudo isso gera muito custo. Ainda que a gente tenha gratuidade de justiça, tá, para as crianças. Isso é importante, porque aqui no Rio de Janeiro, Luciana, eu não sei aí, mas aqui no Rio de Janeiro, para a gente apresentar um agravo de instrumento, as custas são de R$ 1.200. Então, assim, você simplesmente você cria amarras para essa pessoa para ela não conseguir recorrer. Não só pelo custo, porque aqui o judiciário é extremamente caro, mas porque ela não vai ter recurso que sobre nem para manutenção da dignidade dela. E isso é muito desumano, isso é muito cruel, sabe? Enfim, minhas revoltas aqui sendo colocadas. Ô, Bruna, perfeito. Olha, eu acho que a gente já conversou muito juntas sobre isso, né? E a gente já refletiu muito sobre como isso, na verdade, é realmente muito opressor. Eu gosto sempre de fazer aquela minha reflexão sobre o papel da mulher na sociedade, né? E sobre como isso no fim das contas termina sendo moldado, né? Então é uma constatação assim, quando o casal casa, né? Eles viram marido e mulher, e quando separa, ex-marido e ex-mulher. Então é como se a mulher virasse mulher porque casou e deixasse de ser mulher porque separou. E isso por si só é muito grave, né? A gente usa a expressão ex-mulher frequentemente, o tempo todo. Não só a gente, o STJ usa nas decisões. É, e isso é muito sintomático de como esse judiciário enxerga a gente. E eu gosto muito dessa tua reflexão sobre a segunda instância, porque, de fato, a gente tem uma predisposição. Eu não sei como é que funciona aí no Rio, não sei quantas desembargadoras vocês têm aí, mas a gente não tem equidade aqui. Por exemplo, aqui em Pernambuco a gente tem 3,84% de representação feminina, isso é muito pouco. Hoje aqui no Tribunal de Justiça de Pernambuco, e isso é um sintoma, né, de um tribunal que, com 200 anos de história, não conseguiu promover mulheres aos seus cargos mais altos. Isso quer dizer que hoje esse tribunal, que tem metade de juízes homens e metade de juízes juízes mulheres, continua promovendo para os cargos mais altos decisórios e fundamentais do tribunal homens. E esse reflexo dessa sociedade, que é uma sociedade muito machista, muito patriarcal, é exatamente o reflexo de uma sociedade que acha que pensão alimentícia vai até 30%. Né? Uma coisa que eu tenho feito nas minhas audiências e que tem funcionado legal é o seguinte: quando os alimentos são para filhos, e o nosso código diz que os alimentos eles precisam ser pagos, né, proporcionalmente com os ganhos de um e de outro, e quando eu percebo, quando a gente já sabe, né, que o juiz vai ser aquele juiz do 10, 20 e 30, né, a coisa que eu faço na audiência é provocar o cálculo. Tá, beleza, ok. Então, a criança tem uma despesa mensal de R$ 1.000, né? O pai tem um rendimento de, sei lá, de 2.000 e vai contribuir com 20% do rendimento dele. Ele vai dar R$ 400 por mês. Se a criança tem uma despesa mensal de 1.000 e o pai vai dar 400, porque isso vai representar os 20% do rendimento dele, né? Sobra 600. Aí eu faço a conta. Quanto a mulher ganha? Se o cara ganha 2.000, muito provavelmente nessa família, essa mulher ganha 1.000, se ganhar. Então, quando eu pego 20% dos 1.000 dela, né, dá 200. Então, 200 com 400 dá 600. O que é que está sobrando aqui? Está faltando, na verdade, R$ 400. Alguém vai ter que pagar esses R$ 400. Ou eles vão ter que decidir o que eles vão excluir da vida desse filho. Porque até isso sobra para a mulher. O que é que sobra para a mulher? Pegar a pensão,
que ela vai administrar e decidir o que ela vai cortar da vida do filho. Se vai ser o inglês, se vai ser o plano de saúde, se vai ser uma mudança da escola, se vai ser tirar ela de uma vida social, se vai ser tirar essa criança, sonegar dessa criança lazer, sonegar vestuário, né? E, e, e se ela fizer isso, se ela não conseguir dar conta de pagar, no fim das contas, esses R$ 600, no caso, os 200 que ela pode e os 400 que sobram, ela ainda será tida como uma fracassada. Porque a nossa sociedade diz que a mãe tira da boca para dar para o filho. E é verdade. Mas, às vezes, essa mãe não tem nada na boca. Né? Nesse grupo que eu estava participando, eu estava fazendo uma reflexão. Eu disse, minha gente, vocês já pararam para pensar que é muito opressor você chegar para uma mulher e dizer assim, você pode ser, a mulher pode ser o que ela quiser. A mulher está, o lugar de mulher é onde ela quiser. O meu lugar, enquanto uma mulher privilegiada, né, de fato, pode até vir a ser onde eu quiser. Mas para uma mulher, né, que é preta, periférica, favelada, né, que vive de menos de um salário mínimo, dizer isso é ainda mais cruel. O lugar da mulher é onde ela quiser. Não é. O lugar da mulher ainda é onde a sociedade coloca ela. O lugar da mulher ainda é um lugar completamente vulnerabilizado em relação ao homem. Né? E aí a gente tem uma sociedade que coloca essa mulher nesse lugar, né? E que julga essa mulher caso ela não chegue aonde a sociedade gostaria que ela estivesse. E aí, sabe, Bruna, eu acho que essa questão dos alimentos, ela reverbera totalmente na questão da partilha, inclusive. Porque, veja, quando esse casal que chega no escritório, como você falou, com planejamentos e objetivos completamente distintos, porque isso tem tudo a ver com aquilo que eu estava falando aqui, dessa sociedade que diz que mulher não é para gostar de dinheiro, não é para gostar de política, não é para entender de investimento financeiro, o assunto da mulher não pode ser esse. Eu me lembro muito do Conto da Aia, esse livro me marcou demais, né? Para quem não leu, eu recomendo fortemente que leia o livro da Margaret Atwood, ou assista mesmo a série, se vocês conseguirem assistir. Eu não consegui assistir toda, porque, de fato, começou a me despertar gatilhos que estavam me fazendo muito mal mesmo. Mas quem puder assistir, assista, porque, de fato, é muito o que a gente vive. Né? É uma série que setoriza a mulher. Então, ele coloca a mulher realmente no lugar de objeto e setoriza a mulher. Então, a mulher que serve para cuidar da casa, a mulher que serve para ser esposa, a mulher que serve para parir. A mulher que não serve para nada, porque envelheceu, porque adoeceu, porque não pode mais parir, porque não pode mais nada, ela é jogada num lugar extremamente tóxico, onde ela provavelmente vai morrer rapidamente, e ela passa a ser chamada de não mulher. Pronto, ali, quando eu vi aquela cena e que ela chega, a personagem chega naquele lugar e que dizem, pronto, agora você se tornou uma não mulher, eu digo, pronto, agora eu não assisto mais, eu não tenho mais condições de assistir esse negócio, porque de fato começou a mexer muito comigo. Mas aquele livro, ele marca muito a gente, porque nessa sociedade que é considerada uma sociedade distópica, né, a gente tem a figura das mulheres que não têm acesso a uma coisa importantíssima, ler. A mulher que ousa aprender a ler pode ter a sua mão cortada. É quase, uma coisa meio, uma mistura ali, né? Um código de Hammurabi, com uma série de outras coisas, mas é algo muito real. Nós fomos forjadas, enquanto mulheres, a termos gosto. A antropologia, inclusive, questiona isso, né? A questão do instinto materno. A antropologia diz que ele não existe, mas nós fomos forjadas para nos posicionarmos socialmente dentro de um contexto em que a mulher não deve se interessar sobre determinados temas. Então, quando ela casa, salvo quando ela tem, aí são dados de Pesquisa Nacional para Amostragem de Domicílio, quando ela casa
mas ela tem um grau de conhecimento, um grau de instrução maior do que o homem, ela terá acesso a essas informações, mas na grande maioria das vezes ela não terá, porque, de novo, a gente vive num país pobre, em que a grande maioria das nossas meninas deixam a escola muito antes dos meninos por um problema chamado pobreza menstrual. Elas menstruam e elas não têm dinheiro para comprar absorvente, elas não têm o absorvente para ir para a escola e elas, muitas vezes, constrangidas pelo fato de que sangram todo mês, elas terminam abandonando o ambiente escolar, então as mulheres elas ainda têm essa dificuldade a mais, né? Ela é ensinada que as questões relacionadas a finanças, a planejamento patrimonial, a planejamento financeiro e as questões relacionadas a decisões de poder e política são masculinas. A mulher que exerce papel político hoje no Brasil termina sendo muito masculinizada, né? Sem querer aqui, obviamente, que politizar essa questão, né? Mas a gente viu o que aconteceu com a nossa única presidente mulher desse país. Quantas vezes vocês viram um homem que sofreu um processo de impeachment, como tivemos homens que sofreram processo de impeachment, ter a sua foto, né, de pernas abertas no coisa, aquele negócio. Como é aquele negócio que a gente bota o combustível no carro? Né? Então fizeram uma foto, fizeram um adesivo da nossa presidenta com as pernas abertas para entrar a mangueira do combustível. Quantas vezes vocês viram um homem passando por esse tipo de violência? Né? Aqui em Pernambuco, a gente tem uma governadora mulher, a gente tem uma vice-governadora mulher. Ambas são mulheres. E são figuras que, quando a gente encontra nos lugares, elas são vistas como figuras masculinizadas. Né? Então, e as pessoas falam, porque as pessoas têm medo delas, elas falam alto, elas gritam, elas isso. Há um estigma sobre esse assunto. Mulher não deve gostar de política, não deve falar de política. E isso é sistêmico. É óbvio que isso reverbera no planejamento matrimonial. Porque se o papel de pensar a festa do casamento é da mulher, porque é o pai da noiva que paga a festa do casamento, né? E é ela quem vai cuidar do casamento, porque o homem não entende de docinho, de bolo e de vestido, e é o homem que vai pensar no planejamento, é claro que ele vai fazer esse planejamento para ele e não para eles. Né? É numericamente natural que isso aconteça. E quando isso acontece, isso vai gerar consequências diretas nessa família. Se é a mulher quem vai assumir o papel parental, porque é ela que vai parir, é ela que vai ter a licença maternidade muito mais estendida do que a licença paternidade, que é vergonhosa a licença paternidade do nosso país, né? E se é ela quem vai passar X dias, meses afastadas do mercado de trabalho porque ela tem que dar de mamar, porque ela vai ter esse primeiro momento com a criança, porque aí cientificamente isso é comprovado que é necessário, que é importante, né? É natural que o afastamento do mercado de trabalho seja dela, e é estatístico. Mulheres que saem de licença maternidade, em 2 anos, têm a chance de ser demitidas. Quais são os números disso? 50%, metade das mulheres que gozam do benefício da licença maternidade são demitidas em até 2 anos após o gozo do benefício. Por quê? Porque elas passam a ser demandadas em casa, na escola, na creche. Né? Então, elas não conseguem chegar àquele patamar. E aí vem o protocolo. Por quê? Porque se a gente não consegue mudar esse cenário, se esse cenário é cientificamente comprovado, socialmente comprovado, antropologicamente comprovado, numericamente, estatisticamente comprovado, ele precisa ser levado em consideração para fins de decisão judicial. Se a mulher é quem sai do mercado de trabalho para assumir a atividade doméstica laborativa não remunerada, isto precisa ser levado em consideração na hora em que o juiz vai dar uma decisão de alimentos.
né? Na contramão disso, vem a doutrina dos alimentos transitórios, por exemplo. Sou desfavorável aos alimentos transitórios? Não. Mas sou extremamente desfavorável à tese de que os alimentos transitórios surgiram para desestimular o ostracismo feminino. É um absurdo isso. Os alimentos transitórios, eles surgem para a fixação de alimentos quando a gente tem um casal em igualdade de condições e uma pessoa transitoriamente fora do mercado de trabalho por uma escolha do casal. Né? Mas esse casal precisa estar em condições de igualdade. Se a gente tem um casal que casou, que passou 40 anos casado, 30, 40 anos casado, e é a pessoa que assumiu a atividade de casa, o trabalho invisível, passou 30 anos afastada do mercado de trabalho, é claro que ela não vai se inserir em 6 meses, nem em 1 ano, nem em 2 anos no mercado de trabalho. Ela provavelmente não vai se inserir. E se inserir, será precariamente. Então, a gente precisa revisitar esses conceitos. A gente precisa revisitar esses conceitos. E eu entendo que, historicamente, sabe, gente, isso surgiu num momento muito importante. A ideia dos transitórios ela vem numa guinada e quase que numa ideia pedagógica também, de fazer com que as pessoas entendam que quando um casal separa, é natural que o outro também tenha a sua oportunidade de qualificação para inserção no mercado de trabalho. Se a gente enxerga assim, maravilha. Mas me parece que a gente não enxerga dessa maneira. A interpretação é completamente deturpada. A própria doutrina que forjou a ideia dos alimentos transitórios foi forjada dessa maneira. Para que existem os alimentos transitórios? Para a mulher deixar de ser preguiçosa e voltar a trabalhar. Né? Quem aqui faz a atividade de casa sabe que a gente é tudo menos preguiçosa. Né? Quem ficou preso em casa na pandemia e não lançou mão, né, de uma colaboradora doméstica e que assumiu as atividades domésticas, se nunca assumiu na vida, assumiu pela primeira vez durante a pandemia, viu o que é ser trabalhador doméstico. Cansa pra caramba. E é um trabalho sem fim. Não, sem receber hora extra, sem receber salário, né? Quanto mais hora extra. E aí a gente tem um outro problema, Bruninha, assim, até para finalizar aqui a minha fala, que é a questão previdenciária, né? Esse trabalho, que é um trabalho não remunerado, também não gera consequências previdenciárias, porque o Brasil não reconhece o trabalho doméstico como uma atividade para fins previdenciários. Nem a maternidade, nem o afastamento do trabalho. A gente teve agora recentemente, né, aquela decisão do CNPq, depois de um problema, que é reconhecer a possibilidade da mulher declarar no seu Lattes a suspensão da sua atividade por licença maternidade, para ela não ter uma queda na sua produtividade acadêmica. Mas isso foi preciso depois que uma mulher foi excluída de um certame, né, em razão da produtividade dela ter caído, porque o CNPq não reconheceu que o tempo de afastamento dela para gozo de licença maternidade gerou essa queda na sua produtividade. Né? Então, depois de uma verdadeira exposição do CNPq, reconheceram essa possibilidade. Mas é tão natural que isso fosse reconhecido sem que isso se tornasse um problema, né? Sem que isso precisasse ter sido problematizado, mas precisou ser. A gente precisou se expor, e é por isso que eu acho que o protocolo ele vem também nessa senda, assim, sabe, gente? Ele vem nessa função pedagógica. Vamos lembrar um pouquinho lá da guarda compartilhada, né? A gente nem falava sobre esse assunto. A gente nem imaginava em distribuição de responsabilidades parentais. Foi preciso uma lei em 2008 ser fortificada em 2014, reafirmada em 2014, para dizer o básico, o que a lei sempre disse: a autoridade parental tem que ser compartilhada. E o exercício da responsabilidade parental também. Mas a gente precisou de uma lei para isso. Eu acho que é por isso que o protocolo vem com essa função pedagógica, sabe? Ela não vem, a gente não pode esperar que o juiz aplique, não vai aplicar. Ele não vai acordar e dizer: ai, que legal, hoje eu vou aplicar aqui o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero em todos os meus processos. Não fará. Isso tem que partir da gente.
Pessoal, mais alguma pergunta, alguma colocação que queiram abrir o microfone e fazer diretamente ou colocar no chat? Um caso de fraude que o ex-cônjuge mentiu na audiência. Fiz o boletim de estelionato. Posso pedir a anulação do acordo que foi feito? Veja, Raíssa, pode. Estou com problema. Ah, tá. Estou com problema do meu áudio, tranquilo. Mas você foi espertíssima. Você mandou de maneira bem sucinta, só para a gente abrir aqui o debate, tá? Vejam, esse é um outro problema, né? Eu nem trouxe essa situação aqui para vocês, mas quantas situações nós já não nos deparamos de acordos que são feitos com base, né, em coação, né? Em coação. E aí isso pode envolver uma série de coisas, inclusive porn revenge, chantagem, uso de vídeos íntimos, de fotos íntimas, para coagir aquela determinada pessoa a fazer aquele determinado acordo. O que é que você vai precisar provar, Raíssa? Cabalmente, a coação. Né? Então, nesse caso, eu não sei qual foi a mentira que ele praticou, se essa mentira gerou uma coação para aquela determinada pessoa, ou se, de fato, o que ele fez foi esconder patrimônio. Então, nesse caso, né, ou você vai pedir a anulação do acordo, ou você vai pedir uma sobrepartilha. Vai depender da situação. Ele mentiu passando um bem imóvel para ela que ele já havia vendido. Eu acho que a gente teria que entender um pouco melhor como foi que ele fez essa negociação, né? Mas no meu sentir, sim, no meu sentir cabe você, inclusive, questionar essa venda, porque aí a gente tem a questão da venda para terceiro de boa-fé. Então, precisa entender bem direitinho como é que ele fez essa negociação. Mas eu buscaria ou o cumprimento de sentença, porque você diz que ele passou um bem imóvel para ela que ele já havia vendido, então se ele não tem o bem para passar para ela, talvez o cumprimento de sentença para que ele indenize, né, e substitua aquele determinado bem, né? Ou a anulação se você tiver prova cabal, né, de que houve fraude nessa partilha, tá? Eu buscaria sim, eu não deixaria isso assim de graça, não. Mas talvez o melhor caminho para você seja o cumprimento de sentença. Obrigada a você, querida. Obrigada pela sua contribuição aqui. Mais alguém, pessoal? Bom, não tendo mais ninguém, professora Luciana, mais uma vez, eu quero agradecer pela sua contribuição, pela sua partilha de conhecimento. É sempre uma alegria ouvi-la e não só ouvi-la, como aprender com tudo que você trouxe, não só numa visão macro, mas destrinchando várias questões super importantes em relação ao protocolo de gênero e a sua utilização. Então, assim, queria mais uma vez agradecer por estar aqui e espero poder contar em outros projetos aqui na PUC, não só com as aulas da pós, mas com outras aulas também. Acho que a gente tem muito a conversar sobre outros projetos. Boa noite a Sim, todos. minha Muito amiga, obrigada. muito obrigada, viu? Obrigada a você pelo convite, obrigada a PUC pelo convite. Para mim é sempre uma alegria, você sabe disso, sempre uma alegria e uma honra estar aqui com vocês, compartilhando esse espaço. Gente, obrigada pela escuta de vocês também, uma escuta ativa, uma escuta generosa. Eu estou sempre à disposição, você sabe, minha querida amiga, minha amiga que eu tenho muito orgulho dessa competente profissional que você faz parte desse espaço acadêmico que é tão importante. Um beijo para todo mundo, gente, boa noite. E a gente se encontra por aí. Até a próxima. Obrigada, Bruna. Obrigada, gente. Obrigada. Boa noite.